eu sou nascida aqui em Sorocaba, né? Nasci em 88, então faz as contas aí. já perdi as contas já. Meus pais me inspiraram muito em que, cara, você nunca vai passar necessidade na sua vida porque a gente dá um jeito. Então, minha mãe já fez sorvete pro meu pai vender na rua, meu pai já vendia salada, aí meu pai começou a trabalhar com meu avô de serraria. Sempre vi meus pais correndo com a vida, né? Minha mãe sempre trabalhando com meu pai, apesar de minha mãe conseguir, né, ter a felicidade de conseguir acompanhar o crescimento dos filhos, meu e do meu irmão na época, minha mãe sempre ajudou meu pai a empreender e eu sempre tive isso, sabe? Dentro de mim, esse empreendedorismo lá, né? Aí, quando adolescente, comecei a querer meu dinheiro. Ah, quero meu dinheiro, quero meu dinheiro. Comecei a trabalhar muito nova, né? Era uma criança, era uma adolescente muito curiosa também e queria ganhar meu dinheiro. Isso era verdade. Eu vendia bijuteria na escola. Meu pai tinha uma empresa que pegou fogo na empresa do meu pai, né? Aí minha mãe falou assim, olha, não vai ter como mais pagar a escola pra você, porque o que aconteceu, né? Aí eu falei, mãe, e se eu tentar fazer uma bijuteria pra vender? E eu adorava, sempre gostei muito de mexer com miçanga, essas coisas aiadas assim. Aí eu comecei a fazer bijuteria, eu vendia pra todo mundo bijuteria e eu comecei a ajudar minha mãe a pagar minha escola, minha mãe se ergueu, ela voltou a pagar. E eu comecei a trabalhar com 16 anos, assim, em shoppings da cidade, que foi de vendedora de roupa. Foi aí que começou eu ganhar meu próprio dinheiro. Aí, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar numa madeireira, que daí que veio o interesse de ter uma marcenaria, né? Vamos lá. Eu sou o Caio, tenho aí já 45 anos de carreira, né? Sou de 79. Eu, com 15 anos, minha mãe, logo ali no começo do HIV, minha mãe contraiu o HIV e faleceu, veio a falecer. Meu pai morreu de 14 para 15 anos. Ele contraiu, usando substâncias tóxicas na época, né? Acabou levando isso para dentro de casa. Depois de 2 anos, minha mãe também veio a falecer. Então foi quando daí eu falei, cara, agora eu vou fazer tudo que eu não podia fazer antes. E não, graças a Deus, daí eu já fui namorar, fui trabalhar. Falei, não, cara, eu tinha minha avó, era um passarinho para mim, né? Como se fosse o passarinho que eu tinha que dar água. Eu falava, jamais vou fazer qualquer coisa que amanhã eu preciso ligar para minha avó, que eu falava, avó, aconteceu isso. Eu acho que por isso eu fui me conduzindo a sempre andar ali na linha certinho, bonitinho. Cresci, estudei, arrumei um emprego, carteira assinada, trabalhei 6 anos numa fábrica, depois fui para uma multinacional, uma outra fábrica. Passado isso aí já 25, 26 anos, daí foi quando tive o prazer de conhecer a Tatá, né? E daí foi um pouquinho do que ela contou. Aí a gente se conheceu, tivemos ali um filho assim muito precoce, que acho que no início do casamento, acho que muita gente pensou, ixi, daqui a pouco é mãe solteira, né? E estamos aí já 17 anos juntos. Quando eu engravidei do Lucas, eu lembro até hoje, eu cheguei, estabanado, né? Cheguei na minha mesa que eu trabalhava, aí eu bati assim num computador e o computador caiu no chão, quebrou o computador que eu trabalhava. Eu tinha acabado de alugar um porãozinho de 2 cômodos, assim, coisa mais linda o porãozinho, assim. E eu tinha que pagar o aluguel desse porão. E eu fui receber meu pagamento, meu patrão descontou na época R$1.200 do computador. Aí eu falei, olhei bem pra cara dele e falei, pode dar minha conta que eu tô saindo fora. Grávida eu tava. Nem falei pra ele, que senão ele não poderia me mandar embora, que eu tava grávida, e saí. E só falei pra ele, falei, ó, vamos empreender, né? Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, vamos mesmo? Ele falou, vamos. Tinha que voltar atrás mais daí, né? Daí a gente montou uma pequena empresa de ferragens pra marcenaria. Que a gente vendia corrediça, dobradiça, essas coisas. Aí um dia eu fui numa marceneira que eu vi ela como mulher dominando uma marcenaria. Eu falei, ela me inspirou. Eu falei, uau, e se eu também tiver a minha, né? Eu falei, sensacional, né? Foi aí que eu falei, vamos montar uma marcenaria. Aí que a gente resolveu montar uma marcenaria, e a gente não tinha dinheiro pra comprar tudo aquelas máquinas. Aí a gente comprou uma caseira que você colocava a chapa em cima, a chapa tombava pra frente. Depois a gente teve o Enzo, que é meu caçula, né? Que já tá com 10 anos. Ela tem uma família maravilhosa. Meu sogro, minha sogra, é um pai e uma mãe que eu ganhei na vida, né? Quando conheci ela. Então, quando veio meu filho, meu sogro e minha sogra, assim, ó, se a gente precisasse sair às 6 da manhã para ir para a obra e voltar à meia-noite, eu não precisava me preocupar se meu filho tinha comido, eu não precisava me preocupar se ele tinha ido para a escola, se ele tinha voltado, porque eu sabia que estava com meu sogro e minha sogra. Uma mega rede de apoio. E assim é até hoje. A migração digital foi muito, assim, pelo apoio que a gente recebe. Na época da marcenaria, comecei a desenhar móveis. Aí sim eu vi minha missão. Porque eu comecei a imaginar na minha cabeça os móveis. Aí eu desenhava os móveis.
e eu fabricava os móveis e eu via instalado. Então eu comecei a ver o meu poder de cocriação mesmo. Aí começou a vir meu chamado nesse sentido de falar assim, cara, é isso que você sabia fazer. Porque como é que pode, né? Você pegar e chegar numa casa, você olhar e você... Em poucas conversas com o cliente, você já sabia o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta, e você desenhar um móvel que o cliente não altera nada. Eu fazia o desenho assim, e a hora que eu apresentava, os clientes falavam assim, tá, quanto custa? Então assim, quando eu comecei mesmo a executar, que eu vi que eu tava no caminho certo. Quando eu abri, não. Porque eu não sabia desenhar ainda, eu não sabia meio que se ia dar certo ou não. Então até aí, o que eu queria mesmo era empreender e cuidar do meu filho. Então assim, é isso que eu queria. Aí eu comecei a ver essa missão mesmo quando eu comecei a desenhar. Aí eu comecei a ver. Falei, cara, é isso que eu nasci pra fazer. Aí que eu vi o quanto que era muito da hora fazer móvel, entendeu? Aí que eu fiquei louca. Tanto é que eu e o Caio, a gente ficou anos andando de carro velho e comprando máquina nova. Porque tudo que a gente ganhava, a gente investia no nosso negócio. A gente continuava andando com o nosso Voyageão, estralando lá, na humildade e com as máquinas mais de podre, porque a gente queria entregar realmente ali a melhor qualidade, a melhor experiência. Queria realmente... A gente nem sabia que tinha esse negócio de treinar funcionário, era muito intuitivo. Nas reuniões que a gente fazia com ele, sabe assim? E mesma coisa o Caio, ele se tornou um ótimo marceneiro. Então, a gente pagava os marceneiros para fabricar e a gente era o ajudante deles, pra gente poder aprender a fazer. Então a gente ficou, 2, 3 anos, eu e ele, ajudando o nosso próprio marceneiro. Até a gente falar, cara, agora a gente sabe fazer móvel. Agora a gente sabe. Mas não foi assim, ele é marceneiro, eu sou projetista, eu vou montar uma marcenaria. Não. A gente resolveu empreender depois, a gente foi aprendendo no meio do caminho. Essa foi a verdade. E o Caio, ele tem essa energia muito boa. E ele é a minha calmaria. Então, por exemplo, eu posso falar assim, um projeto muito louco. Eu posso falar assim pra você, assim, mana do céu. Olha, eu tô com um projeto aqui que eu quero faturar 30 milhões esse ano. Ele pode falar assim, louca, o que ela tá falando? Mas ele não vai falar pra mim que eu sou louca, muito pelo contrário. Ele vai falar assim, vamos junto. E só pelo fato dele falar, vamos junto, ele pode não fazer nada. Ele pode falar assim, amor, vou ficar jogando meu play aqui, não vou participar com você desse projeto, mas só pelo fato dele falar, tamo junto, pra mim já é o suficiente. Entendeu? E a mesma coisa eu percebo que pra ele também, que às vezes ele fala alguma coisa pra mim, eu internamente falo, mas eu vou apoiar ele, porque eu sei que pra ele é importante. Eu comecei no digital por causa da marcenaria, porque eu precisava parar de depender de indicação. Chegou em 2014, né? O que aconteceu? A gente já tinha uma empresa mega consolidada, a gente já vendia pros melhores lugares que tinha lá. Aí as indicações não eram mais suficientes como era antigamente. O que aconteceu foi que eu falei, cara, o meu negócio não existe. Porque eu sou dependente de cliente, de parceiro para me vender. Aí a gente passou por dificuldade financeira. Só pra você ter uma ideia, eu cheguei a vender salada na praia. Aí eu, mais uma vez, eu peguei e tomei a rédea de novo. Aí eu peguei aquela mulher que tava lá, aquela menina que tava lá. Eu falei, não, meu amor, levanta. Vamos pra cima. Botei minha coroa de volta, falei, não, aqui sou eu. Sou a mãe do Lucas, a mãe do Enzo, tô com o Caio. Aí que eu fui estudar o digital pra voltar com a minha marcenaria. Que era o que a gente sabia fazer até então. Eu nunca imaginava o negócio digital. A gente tinha visto vagamente alguma coisa falando sobre isso, mas não encaixava Léo com Creu ali. Foi aí que eu falei assim, não, eu vou reinventar meu negócio. Aí eu reinventei meu negócio em questão de mercado digital. A gente pagou, a gente estava com algumas dívidas, a gente conseguiu pagar nossas dívidas. Aí foi aí que veio um monte de empresa fazer matéria, porque a nossa marcenaria ficou muito famosa. Aí veio o G1, veio o Estadão, veio um monte de matéria, exame, fazer Record, fazer matéria da marcenaria, que a marcenaria posicionou e o que aconteceu com a marcenaria. Eu contei minha história. E foi aí que, nesse primeiro momento, eu falei, caraca, eu tenho um método. Aí chegou um final de semana que a Anatex me convidou para ir numa imersão lá no Conectex, que era onde ela fazia uma imersão com empresários que gostariam de ir pro digital. Aí, quando eu cheguei lá no Anatex, primeira vez que eu fui lá, aí eu falei, cara, aí eu descobri. Aí eu olhei ali e falei, cara, eu tenho um método para ensinar outras marcenarias. Me veio essa chave. No outro final de semana teve um outro. Aí ela falou assim, você pode vir como convidada? Eu falei, posso. Foi aí que o Eugênio foi lá. Aí o Eugênio foi lá e ficou 3 dias com a gente. Eu tive a honra de aprender lançamento com o Eugênio.
Foi com ele que eu aprendi a fazer lançamento. Olha que honra. Aí que eu comecei o digital, fiz o cadastro na Eduz. Aí a primeira vez eu fiz venda como afiliada, da Anatex mesmo. Então eu ganhei na época, acho que foi cento e poucos mil reais de comissão de venda. Que a Anatex fez o primeiro 7 dígitos dela na Eduz naquela época, em 2016. E eu tava como afiliada e também recuperação de vendas. Porque daí ela meio que já viu o meu jeitão. Falou, pega essa aí pra ajudar, né? Acho que ela falou, essa menina tem jeito pra coisa. Aí eu já ficava recuperando venda, recuperando boleto. Meu primeiro contato com a Eduz foi como afiliada da Ana. Aí que eu montei o meu produto digital, a minha mentoria e começou. Eu, sem o Caio. Por quê? Porque o Caio tava na correria lá com a marcenaria bombando, né? 4 anos depois, foi aí que eu falei, amor, eu não aguento mais a marcenaria. Porque sabe que é depender dos outros pra você dar comida pros seus filhos? E o digital tá ali, capenga, perto do que poderia ser, porque eu não tenho minha energia pra colocar no digital. Aí eu falei pra ele, olha, eu não quero mais, se você quiser ficar com a minha parte, você pode ficar com a minha parte. Bem assim, não importa o dinheiro, o que eu quero é ver meus filhos, ver minha vida e focar no digital. É isso que eu queria. Só que, sabe quando tem um burnout assim? Aí que a gente vendeu a nossa marcenaria pra um aluno, inclusive, vendeu pra um aluno a marcenaria. E aí que ele veio pro digital totalmente, aí Assombrado que... ainda. Não, mas daí quando ele veio pro digital, a gente já lucrava com o digital, não era esse o problema. O problema era ele se reencaixar profissionalmente. Se você deixasse uma caixa de fósforo e um MacBook do meu lado, não é o mesmo valor. O MacBook, uma caixa de fósforo pra mim é a mesma coisa. Não servia pra nada dele. Entendeu? Então, computador pra mim era novo. Eu nunca tive acesso a tanta informática. E quando eu veio com esse negócio de digital, eu tenho que aprender tudo de novo, cara, do zero. Né? E daí eu fui vendo onde que eu me encaixava em tudo isso. Daí hoje eu faço toda a parte de suporte, hoje a gente faz palestra, hoje a gente faz mentoria com marcenarias. Aí ela veio trazendo essa consciência pra mim, ela veio lapidando, moldando, era rochona assim, ó, nessas pedras que tá aí, ó. Mais ou menos isso. Aí se ela mudar a rota de novo, nós vamos brigar um pouquinho, né? Porque se ela persistir, eu vou de novo atrás. Né? Porque daí eu sei que tá certo, eu acho que é isso que é o relacionamento, que a gente tem o conflito. Você joga as duas ideias. Aí é assim, eu tenho alguma coisa para fazer, eu falo para ela. Se eu recebi uma proposta de sociedade, isso, aquilo, tal, fui e falei para ela. Ela fria que nem um iceberg. Eu fui, falei de novo, antes de dar a resposta. E eu vi que ela foi contra. Aí eu falei, cara, eu não vou criar um problema dentro de casa por conta de mais uma parceria na rua que daqui a pouco vem falhar e tudo mais, né? Pode dar certo? Pode, mas se falhar em casa, qualquer parceria que dê certo fora também já falhou, de qualquer forma ela falhou. E é assim que eu vejo. Se a gente tiver que tomar uma nova decisão, a gente vai jogar ideia, se tiver o conflito, eu vou pensar, pô, se é um capricho, ela vai ceder. Não, pô, eu tô bravo, isso, aquilo, ou vice-versa. Se é um capricho só da pessoa, mas se é uma decisão sensata, que faz sentido mesmo, aí cabe a outra pessoa ter esse entendimento e falar, pô, não. Então eu acho que é isso que eu penso, é assim que eu conduzo mais ou menos as minhas decisões, sabe? É o relacionamento que a gente tem desde o primeira pessoa. O olho no olho, o Eugênio, por exemplo. Cara, eu vejo o Eugênio hoje, eu abraço o Eugênio. Ele olha no meu olho, você tá bem. Esse olho no olho, esse cuidado e esse receber aqui é muito além do que o taxa. A taxa, apesar de ser maravilhosa, né? Acredito que é uma das melhores do mercado. Não é nada perto do que entrega pra gente de solução, de pensar na gente. Às vezes quando a gente pensa assim, cara, eu tenho tal problema. Você fala com a sua gerente de contas, você já tá com a solução lá. Já tem um botãozinho a mais que você aperta e já resolveu esse problema. Esse dia mesmo, uma plataforma nova lá já surgiu. Cara, já resolveu um problema do suporte que eu ia ter, que a Eduz já pensou, porque a Eduz, ela tá lá na frente. Então, por exemplo, quando você pensou que tem um problema, já tem uma equipe lá na frente que já fez a solução. E se ainda não fez, eles são humildes o suficiente pra falar assim, na boa, vem aqui que a gente vai fazer isso aqui, vamos resolver isso aqui. A Eduz pra mim é isso, esse carinho, esse amor, esse aconchego. Tanto é que quando chegam outras plataformas, eu falo, obrigado, estou bem lá. Tipo, não tem muito o que dizer, né? Eu acho que é além de dígitos, né? E quem não tem o prazer de vir aqui na Eduz, tem que vir. É você se sentir bem. A partir do momento que você passa, você já para na praça, ali na frente já se sente bem. É assim, sinceramente.
não me apetece conhecer outras plataformas, não tenho vontade. Pela facilidade que eu tenho de lidar no Troll, com tudo que eu preciso de acesso da plataforma da Eduz, eu tenho. E é simples também, porque, por exemplo, o Caio, como ele falou, né? Cara, ele não sabia Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje ele sabe mais da Eduz do que eu. Porque ele que cuida de toda a parte de plataforma, de financeiro, de nota fiscal e de mandar para não sei o quê. Mandar... Eu vou ser sincera com você. Eu sei lá subir uma aula, um curso, porque eu fiz isso por muito tempo. Mas desde que ele assumiu, que foi 2020, meio que eu joguei na costa dele. Eu fico só na parte estratégica do negócio. E ele entende tudo, minha filha. Manda e-mail, vai e volta. Ou seja, ele se reconstruiu como um novo profissional. A facilidade que eu tenho de lidar com o mecanismo da Eduz não se compara com Não se compara. Eu recuperar um carrinho, a facilidade que eu tenho de clicar no botão e já ir direto pro WhatsApp do cara que abandonou meu carrinho, as outras plataformas não me dão essa facilidade. Eu acho que eu e o Caio, eu acho que a gente tem esse histórico, assim, como casal, porque ele nunca desistiu de mim quando eu tava com outra visão, e eu nunca desisti dele quando ele também tava com outra visão. Então, eu tive calma pra conduzir a situação. Eu também tive muita calma. Às vezes dava vontade de... Dava. Mas eu tive, assim, sabedoria. E quando eu via ele, que eu via que ia desviar alguma coisa, porque no relacionamento, com um trabalho, se você trabalha junto, pra acabar, Deus parei. Ainda mais quando a gente fala do problema financeiro no relacionamento. Meu, problema financeiro no relacionamento, se realmente não tiver o amor e o propósito, a chance de acabar é muito grande, né? E eu tive paciência com ele, na hora que eu precisei ter paciência, amor, tive cuidado de olhar o que ele precisava enxergar, só que ele precisava enxergar pelos olhos dele, não pelo meu. Então... Por isso você comprou aquele óculos. Então, eu fui conduzindo ele no sentido de, cara, você precisa ver isso, mas no momento dele, não no meu momento. Eu acho que é isso. Eu quero que você veja isso, amor, que é importante, mas ia demorar um mês para ele ver, e eu ia ter que ter paciência. Não ia ser na minha hora. Então, eu acho que essa paciência, eu acho que um casal, eu acho que é importante. Quem está acreditando a gente que é casal, tenha paciência, né? Mas cuidado também, que você não tem que ficar muito parado também. Você vê que a pessoa não reage, né? Ele não. Ele mostrava ali interesse a todo momento, ao mesmo tempo que as travas. Eu enxergava as travas dele, enxergava o medo dele. E eu falava, cara, como é que a gente vai contornar isso de uma maneira mais... E assim foi, né, vida? Se Deus quiser, vamos se Deus quiser, vamos longe aí.